Paz seja com todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal Gospel Tech 316. Eu sou Alessandro Moraes e hoje nós vamos dar continuidade aí ao nosso estudo do livro de Apocalipse. É isso mesmo. Nós já tivemos 39 aulas gravadas, né? Dentro dessas 39 aulas, nós estudamos aí do capítulo 1 de Apocalipse até o capítulo 10, né. Hoje nós vamos entrar no capítulo 11. Para o pessoal que me acompanha aí no canal do YouTube, está inscrito no canal, estava acompanhando o estudo do livro, né. A última aula que eu gravei, que foi a aula 39, foi em julho, então tem praticamente aí 4 meses sem gravar aula, tá. E perguntar: "Ô, por que qual o motivo, não gravou aula, tal?". Pessoal, não teve nada, assim, muito relevante para falar: "Olha, deixei de gravar aula por causa disso, ou deixei para gravar aula por causa daquilo". Graças a Deus, não foi nenhum problema de saúde, nem nada parecido, né. Simplesmente acontece algumas coisas que a gente não consegue, explicar, e aí a gente vai colocando outras coisas na frente como prioridade, né, até que a gente dá uma despertada e fala: "Poxa vida, comecei aquele projeto e eu tenho que terminar o projeto", né. Eu sei que dentro disso existe também a parte espiritual, as batalhas espirituais que a gente enfrenta, mas enfim, vamos continuar firmes e fortes, vamos continuar prosseguindo no estudo desse livro aqui, é um livro essencial para o nosso conhecimento, né. Durante todos esses meses aí, esses 4 meses, como vocês sabem, eu tenho acompanhado vários noticiários e tem várias notícias aí que o pessoal tem divulgado na internet, né. Nós temos que fazer o quê? Nós temos que ouvir, filtrar de acordo com a palavra de Deus, de acordo com aquilo que Deus deixou para nós entendermos, e reter somente aquilo que é bom, né. Então eu sei que muitas coisas estão sendo faladas, principalmente, né, sobre esse período, final dos tempos. Pode ser, nós já começamos a entrar naquele período, né, da tribulação, e nós estamos estudando inclusive, que são 7 anos de tribulação, como pode ser que não, tá. Então tem muita coisa acontecendo, o que nós temos que fazer, sem sombra de dúvida, né, aqueles que ainda não entregaram a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, aqueles que ainda não decidiram por esse reino dos céus, aqueles que ainda não se arrependeram dos seus pecados, então que se arrependam, primeiramente se arrependa dos seus pecados, entregue a Cristo, comece a estudar a palavra de Deus, comece a orar, né, comece a conversar com Deus, procure uma igreja bíblica, né. Quando eu falo igreja bíblica, é aquela igreja que a liderança, o pastor, prega realmente a palavra de forma interpretada através do Espírito Santo de Deus, né. Esteja em comunhão com seus irmãos, porque nesse período que nós estamos vivendo daqui para frente, nós vamos precisar muito disso, tá. Orar um pelos outros, ser membros realmente do corpo de Cristo. A gente sabe que ser membro do corpo de Cristo é você ter utilidade, amém? É igual ao nosso corpo. Nosso corpo é formado por diversos membros. Temos os dedos, temos as mãos, os pés, pernas, nossos órgãos internos. Cada um tem a sua função. Se nós tirarmos uma parte do nosso corpo, seja ela qual for, vai doer muito e vai ficar um corpo defeituoso, defeito. E assim também é na igreja de Cristo, né. Quando eu falo igreja, não é o templo, não é a construção, mas as pessoas que estão lá para adorar e louvar o Senhor. Então você é um membro da igreja, você tem uma função. A partir do momento que você aceita a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você faz parte da igreja, você faz parte do corpo de Cristo, você vira um membro e você tem uma função. Então não fique longe da igreja, ok? Nós estamos vivendo esse tempo. E meu conselho, né, para todos, independente, já começamos a viver um período de tribulação ou não,
do que está para acontecer ou não, é que você fique firme nas promessas do Senhor, realmente tenha a sua vida entregue ao altar de Deus. Amém, queridos? Então é isso. Hoje, como eu falei, nós estamos aí na aula 40, do nosso estudo do livro do Apocalipse. Vamos dar início ao capítulo 11 do livro do Apocalipse. Vamos ver aí sobre a igreja selada, a igreja perseguida, depois a igreja glorificada, que está dos versículos 1 até o versículo 14, né? Nós aí, na aula 39, estamos vendo aí as 7 trombetas, né, sobre as 7 trombetas, porque só para dar uma recapitulada aqui, o livro de Apocalipse, ele tem algumas linhas de interpretação, né, e tem uma linha que é preterista, que diz que tudo que está escrito no livro do Apocalipse já aconteceu, né, já aconteceu, então serve somente como uma referência histórica. Tem outra linha, que é a linha futurista, né, e o que acontece? Está escrito a partir do capítulo 4 para frente, é algo que vai acontecer somente no final dos tempos, e não aconteceu nada ainda daquilo que está escrito do capítulo 4 para frente, né. E tem uma terceira linha, que é a linha histórica, que é a linha que nós estamos utilizando nesse estudo. E a linha histórica entende que tudo que está no livro do Apocalipse é algo que está acontecendo através dos anos. Que anos são esses? Desde o ano que Cristo veio à Terra até a segunda vinda dele. Então, nesse período, né, de quando Cristo veio pela primeira vez à Terra, até a segunda vez, quando ele voltará, é o que estamos vivendo no livro de Apocalipse, né? E de acordo com essa interpretação histórica, nós dividimos o livro de Apocalipse em 7 seções ou 7 divisões, né? Nós entendemos que cada uma dessas divisões, elas contam a história de Cristo, a primeira vinda de Cristo, até o seu retorno. E aí cada divisão, cada uma dessas seções, elas vão nos dando mais e mais detalhes diferentes das outras divisões, ok? Então nós estamos estudando o livro do Apocalipse baseado nessa interpretação. Então, nós já vimos o quê? Nós já vimos aí a primeira sessão, que fala sobre os 7 candeeiros, ou as 7 igrejas, né? E foi do capítulo 1 ao capítulo 3 do Apocalipse. Aí a segunda sessão, que foi do capítulo 4 ao capítulo 7, nós vimos aí sobre a abertura dos 7 selos. E aí do capítulo 8 até o capítulo 10, nós vimos aí sobre as 7 trombetas, ok? E agora, a partir do capítulo 11, né, nós vamos ver aí sobre a sétima trombeta. Opa, então é isso aí, pessoal. Então, na verdade, do capítulo 8 ao capítulo 10, capítulo 8 ao capítulo 11, é que nós estamos estudando sobre as 7 trombetas, ok? Então, nós estamos finalizando aí a terceira sessão ou a terceira divisão do livro de Apocalipse. É uma interpretação que que os sensacionalistas utilizam. Eles entendem que o livro de Apocalipse foi escrito numa ordem cronológica, né? E tem que ser obedecido essa ordem cronológica. Ou seja, primeiro vai ser aberto 7 selos, depois, no 7º selo, é que vai ser tocada a primeira trombeta, depois da 7ª trombeta é que vai vir a primeira taça da ira de Deus, e assim por diante. A ordem que está escrita nos capítulos, né? Da maneira que nós estamos estudando aqui, não. Nós interpretamos pelas divisões, né? Então, quando nós já estudamos os 7 selos, agora estamos estudando sobre as 7 trombetas, não quer dizer que as 7 trombetas vão ser tocadas depois somente do último selo ser aberto, tá? Pode ser que seja junto, ok? É uma outra forma da gente interpretar o livro do Apocalipse.
entender ele, ok? Bom, mas vamos lá, pessoal. Eu sei que o assunto não é fácil, né? Nós temos que orar bastante, temos que ler bastante para poder entender, porque são coisas que ainda estão acontecendo, coisas que irão acontecer. Então a gente não pode jamais eu falar que essa é a interpretação correta. Não, que as outras interpretações são falhas de maneira nenhuma, tá? Todas essas linhas de interpretação existem estudos para que comprovem, né, que elas estão corretas. Então, há muitos debates na internet, né, de pessoas que são pré-milenistas, pós-milenistas, amilenistas, enfim. Meu objetivo aqui não é debater com ninguém, meu objetivo aqui não é de forma nenhuma falar que essa visão, que essa interpretação é a mais certa, é a mais correta. Não, tá? Eu simplesmente estou ministrando essas aulas utilizando essa interpretação histórica, né? Essa linha de divisão de 7 divisões do livro, que eu estudando todas as interpretações, achei essa mais coerente, ok? Se você, né, divergir dessa interpretação, desse pensamento, amém, tá? Cada um fica com o interpretamento, com a interpretação que é aquilo que Deus der ao seu coração. Maravilha. Vamos lá então, vamos orar, podermos dar essa lição, né, de número 40, capítulo 11 de Apocalipse. Querido Deus e amado Pai, nós te louvamos, Senhor, nós glorificamos teu santo e poderoso nome. Obrigado, Senhor, por esse tempo na tua presença. Muito obrigado, Senhor, pelas tuas palavras, por escritas por pessoas, Senhor, por homens escolhidos por ti, profetas. Ó Deus, por tantos homens que foram inspirados pelo Santo Espírito, para deixar para nós, Senhor, a tua palavra, que é instrução, Pai. A tua palavra que é luz para nossos caminhos, que é lâmpada para nossos pés, para que nós pudéssemos conhecer um pouco mais, Senhor, sobre ti, Senhor, sobre a tua personalidade, Senhor, sobre as tuas características, sobre, Senhor, os teus desejos para nós, para a humanidade, ó Pai, o que devemos, o que não devemos fazer, ter deixado esse manual da vida para nós. Senhor, permaneça conosco, Senhor, tire as nossas dúvidas, ó Pai, trabalhe em nossa mente, nosso coração, que a cada dia possamos te honrar, ó Pai, possamos te adorar em verdade e espírito. É o que mais queremos, em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, então, nossa lição de hoje, né? Aula 40, a igreja selada, perseguida e glorificada. Bom, nós temos aí, né, o capítulo 11 do Apocalipse, que é, na verdade, a gente chama de interlúdio, é um período, uma pausa, na verdade, antes do toque da sétima trombeta. Então, até ali o capítulo 9, nós vimos aí os anjos, né, até o sexto anjo que tocou a sexta trombeta. E agora nós estamos aí nesse interlúdio. No capítulo 10, que foi as aulas anteriores, nós vimos aí sobre o que? Um anjo forte com um livrinho na mão. E como o apóstolo João recebeu desse anjo a ordem, né, de comer esse livro. E depois de comer esse livro, profetizar às nações, né. Então a igreja precisa o quê? A igreja precisa aprender a palavra de Deus. A igreja precisa interiorizar essa palavra, viver ela, comer essa palavra e depois proclamar essa palavra. Porque não adianta só a gente se alimentar da palavra de Deus, entender a palavra de Deus e deixar para nós mesmos. Nós temos que proclamar. Então, essa palavra, como nós estudamos lá no capítulo 10, ela é doce, mas também é amarga. Como assim? A palavra de Deus, ela é doce para quem proclama e amarga para quem rejeita, né? Porque quem ouve a palavra de Deus e rejeita ela, já está condenado. Por isso que ela é amarga. Ela traz vida, a palavra de Deus traz vida, mas também para quem não aceita, para quem rejeita, ela traz juízo, tá? Então é por isso que a palavra de Deus, como o anjo falou, hora que come o livrinho, ela é doce na boca, mas amarga no estômago.
E no capítulo 11 agora, nós vamos ver de forma viva, né, a missão da igreja no mundo. Qual que é a missão da igreja no mundo, né? Sua proteção, como Deus vai proteger a igreja. Nós vamos ver sobre a proclamação do evangelho, vamos ver também sobre a perseguição da igreja, né? E no final, o triunfo da igreja. E o surgimento triunfante e vitorioso do reino de Deus. É o final de tudo, o momento mais, o ápice, né, desse nosso estudo do livro do Apocalipse, é o momento vitorioso do reino de Deus. E esse capítulo número 11, né, ele pode ser analisado através do quê? De alguns quadros e algumas cenas. E a primeira dela aí é a igreja, né, que é representada pelo santuário de Deus sendo medido. Então, Apocalipse 11, versículos 1 e 2 diz assim: Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também foi-me dito: levante-se e vá medir o santuário de Deus, o altar e os que adoram no santuário. Mas deixe de lado o átrio exterior do santuário e não meça, porque esse átrio foi dado aos gentios ou às nações, dependendo da tradução, e por 42 meses pisarão a cidade santa. Ok? 42 meses, nós podemos entender como 3 anos e meio também. Então, há aqui uma clara separação, né, entre o povo de Deus e o mundo ímpio. O que simboliza esse santuário? O santuário ali simboliza a igreja verdadeira, ou seja, todas as pessoas que realmente estão salvas, todos os verdadeiros filhos de Deus que o adoram em espírito e em verdade. Os dispensacionalistas, né, acreditam que João esteja falando de um santuário literal, um lugar que realmente existe e que será reerguido em Jerusalém, um santuário físico, terceiro templo, tá? Essa é a visão dos dispensacionalistas. Os pré-milenistas acreditam que este capítulo esteja falando da salvação dos judeus e não da igreja. Bom, mas o que simboliza essa medição do santuário? De acordo com William Hendricks, diz que conforme o contexto, né, de Apocalipse 21:15 e passagens do Velho Testamento que a gente pode estudar no livro de Ezequiel, no livro de Zacarias, essa medição significa apartar o povo de Deus, que é o povo verdadeiro, a igreja, do povo profano, ou seja, daqueles que rejeitaram a Deus, para estar completamente seguro, protegido de todo dano. Sempre que falamos em medida, né, entendemos que é uma imunidade contra danos, é uma proteção. E esta figura é a mesma que aparece dos 144.000 selados, que nós já estudamos, capítulo 7 de Apocalipse, dos homens que receberam o selo de Deus, também no Apocalipse capítulo 9. E esses que são medidos são os verdadeiros adoradores, o verdadeiro Israel de Deus, a verdadeira igreja, em contraste com as nações, em contraste com os gentios, aqueles que permanecem na sua impiedade e vão também, além de não acreditar em Deus, eles vão perseguir a igreja verdadeira. E eles vão também adorar o anticristo. Essa proteção não se estende a todos os que se dizem cristãos. Ok, pessoal? Os santos vão sofrer severamente, mas nunca perecerão. Serão protegidos do juízo final. Mas os membros da igreja que amam o mundo estarão sem essa proteção. Ou seja, então nós vimos aqui que a igreja, o santuário de Deus, será medido. Então nós entendemos que essa medida quer dizer que aqueles que realmente adoram a Deus em verdade e em espírito, são a verdadeira igreja do Senhor, esses serão protegidos.
Mas protegidos do quê? Protegidos do juízo final, ok? Protegidos da condenação eterna. Não quer dizer que quando nós formos perseguidos por aqueles que são profanos, pelo mundo, pelos gentios, que nós não sofreremos nenhum dano físico, que nós não seremos mortos. Não é isso que a palavra de Deus está afirmando aqui. E a palavra de Deus afirma que essa proteção é a proteção contra o juízo final, de nós não sermos julgados e condenados à morte eterna, ok? O que simbolizam esses 42 meses? O que simboliza esses 3 anos e meio? Esse período nós entendemos que não é um período literal, né? Ele fala do quê? Da perseguição do mundo durante todo o período da igreja, desde a primeira até a segunda vinda de Cristo. Então, obviamente, na medida que o tempo avança para o fim, vai chegando mais perto do fim do juízo final, essa perseguição ela vai se tornar ainda mais forte contra a igreja, né? Esse período de 42 meses e 1260 dias não pode ser entendido literalmente, pois o tempo dos gentios deveria começar nos anos 70, quando Jerusalém foi destruída pelos romanos. No livro de Apocalipse, esse tempo representa o quê? O tempo em que a cidade santa é oprimida. O tempo em que as duas testemunhas executam o seu testemunho. A mulher celestial, a igreja, será preservada no deserto. E o tempo que a besta tem permissão para exercer a sua autoridade. Ok? Então, por essa interpretação, nós entendemos que esses 42 meses, que esses 1260 dias e que esses 3 anos e meio talvez não seja algo literal, né? Seja algo que já está acontecendo, é um período que já está acontecendo desde a primeira vinda de Cristo, onde realmente nós temos visto que desde lá a igreja é perseguida, né? Os apóstolos, a maioria dos apóstolos foram perseguidos e foram mortos de forma terrível. Quantas nações hoje perseguem os cristãos? Nós podemos ver aí na Nigéria, por exemplo, quantos cristãos estão sendo mortos, estão sendo perseguidos, estão sendo mortos, ok? Então nós podemos entender, né, que esse período de 42 meses ou 3 anos e meio, ele já vem acontecendo desde a primeira vinda de Cristo. E esse é o período que Satanás exerce o seu poder no mundo, né, especialmente nos dias. Creio que é os últimos dias que nós estamos começando a viver, com a atuação do anticristo. Então, esse período é um símbolo, como a cruz vermelha ou como a suástica. É uma forma taquigráfica para indicar um período durante o qual as nações, os incrédulos, parecem dominar o mundo, né, no qual o povo de Deus manterá o seu testemunho, diz Michael Wilcock. Mas quais são os argumentos que contribuem para o entendimento que esse santuário é espiritual e não um local físico, né? Em primeiro lugar, o Novo Testamento ensina que o santuário de Deus é a igreja, não templo, não prédio construído. E Deus mora na igreja por meio do seu Santo Espírito. Através do seu Espírito, ele habita em nós. Portanto, a igreja é seu santuário, ou seja, nós, povo de Deus, somos o santuário de Deus. Em segundo lugar, o santuário representa as pessoas que oferecem o incenso da oração, ou seja, símbolo de todos os verdadeiros cristãos. Em terceiro lugar, o santuário refere-se aos fiéis, enquanto que estão no átrio exterior, não recebem essa proteção. Tanto o santuário como o átrio exterior refere-se a pessoas e não a um lugar físico, a um edifício, a um templo. Quarto lugar, todos os salvos são contados, selados e protegidos. Tanto o contar como o selar e o medir são figuras que indicam proteção da igreja. Assim,
a verdadeira igreja na terra, santuário espiritual, é simbolizado pelo santuário terreno de Israel, assim como Israel físico é símbolo da igreja verdadeira. Em quinto lugar, essa interpretação concorda com o simbolismo do Velho Testamento. Ezequiel fez uma representação da igreja como sendo o corpo de Cristo. E assim, na figura do santuário, a igreja é o povo que adora a Deus. Na próxima figura, que é a figura das duas testemunhas, que nós vamos ver, a igreja é o povo que proclama a palavra de Deus perante as pessoas. A igreja é o povo que fala a Deus e aos homens. Ok, pessoal? Então, de acordo, né, com essas interpretações, o versículo 1 e o versículo 2, capítulo 11 de Apocalipse, fala sobre uma medida, né, e essa medida indica a proteção, e essa proteção indica um lugar espiritual, né, e não um lugar físico que ainda vai aparecer. Ok? Bom, então vamos continuar aqui lendo capítulo 11, agora do versículo 3 ao versículo 14, né? Esses versículos aqui, eles falam sobre as duas testemunhas. É uma parte do livro do Apocalipse que traz algumas discussões, né? E muitas das discussões se pergunta quem são essas duas pessoas, essas duas testemunhas, né? Será Elias e Moisés? Será quem essas duas testemunhas? Né? Pessoas que não morreram fisicamente, que vão voltar para poder realmente ter um tempo, um período de pregação maior, mas nós vamos ver por essa interpretação que nós estamos estudando que essas duas testemunhas é a igreja, somos nós. Vamos ler então? Darei autoridade às minhas duas testemunhas para que profetizem durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as duas oliveiras e os dois candelabros que estão em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, da boca dessas duas testemunhas sai fogo, devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. E elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizar. Tem autoridade também sobre as águas, para transformá-las em sangue, e bem como para ferir a terra com todo tipo de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo fará guerra contra elas. A besta vencerá e matará as testemunhas, e os seus cadáveres ficarão estirados na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, e não permitirão que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegrarão por causa da morte dessas duas testemunhas. Realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porque esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois dos 3 dias e meio, entrou neles um espírito de vida vindo da parte de Deus. E eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram ficaram com muito medo. E as duas testemunhas ouviram uma voz forte vinda do céu, dizendo-lhes: Subam para cá. Subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. E naquela hora houve grande terremoto e ruiu a 10ª parte da cidade.
Nesse terremoto morreram 7.000 pessoas. As outras pessoas ficaram aterrorizadas, deram glória ao Deus do céu. Passou o segundo ai, e eis que sem demora vem o terceiro ai. Quem são essas duas testemunhas, afinal de contas? Então, uns entendem e elas falam de Enoque e Elias. E alguns acreditam assim, em virtude de que esses dois homens, Enoque e Elias, foram os dois que foram para o céu sem experimentar a morte. Né? A Bíblia nos conta que Enoque e Elias foram recolhidos para o céu, né? Sem experimentar a morte. Outros entendem que elas falam de Moisés e Elias. E essa descrição tem um rico simbolismo. Na verdade, João vê essas duas testemunhas características desses dois profetas. Né? Elias é representado nos versos 5 e 6, nós lemos. Moisés é representado no verso 6b. É porque Elias fala sobre orar e fechar os céus para não chover, e Moisés transformar a água em sangue. Agora, outros entendem que eles falam do Antigo e do Novo Testamento. Né? Assim pensa Mark Lord Jones. E concordamos com William Hendricks, Simon Kistemaker, que entendem que elas falam do testemunho da igreja. Então, nós temos aqui várias interpretações sobre essas duas testemunhas. Alguns acreditam que eles virão, serão dois homens aqui na terra nos últimos tempos. Esses dois homens podem ser Enoque e Elias, ou esses dois homens podem ser Elias e Moisés, né? Que vão pregar a palavra de Deus nos últimos tempos, muito afim, né? E eles poderão fazer sinais e maravilhas, milagres aqui. Outros entendem que essas duas testemunhas sejam o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Mas nós, através dessa interpretação, entendemos que essas duas testemunhas é a própria igreja. Hein? É o testemunho nosso, o testemunho da igreja. Moisés e Elias significa e representa o quê? A lei e os profetas. Representam toda a igreja. Essas duas testemunhas são o povo de Deus na terra, a igreja de Deus no mundo, o povo de Deus entre as nações. Aqueles para quem o evangelho é doce, em meio àqueles para os quais o evangelho é amargo. O povo de Deus é chamado em Apocalipse de 12 tribos, 7 candeeiros, reis e sacerdotes, noiva do Cordeiro, Jerusalém celeste. Né? Existem diversas especificações, nomes para se chamar o povo de Deus, que é a igreja. E agora, nesse capítulo 11, é chamado de santuário de Deus e também é chamado de duas testemunhas. São mais dois tipos, né, que a igreja é chamada. Duas testemunhas era o que? O método usado por Jesus Cristo para o testemunho ao mundo. Nós vemos nos evangelhos, vai ver que ele sempre mandava os seus apóstolos, os seus seguidores, de dois em dois, para pregar a palavra. Uma questão só recebia validade pelo testemunho de duas pessoas. Tá? E essas duas testemunhas falam da igreja como uma poderosa agência missionária durante toda a época evangélica presente, desde Cristo até o retorno dele. E isso pode ser provado da seguinte maneira. Vamos ver algumas formas que pode ser provado. Tá? Em primeiro lugar, as duas testemunhas são duas oliveiras, dois candeeiros, nós lemos. E essas duas figuras são encontradas em Zacarias, referindo-se o quê? A Josué e Zorobabel, que anunciavam a palavra no poder do Espírito para restaurar Israel. Essas duas oliveiras, esses dois candeeiros, são símbolos da palavra de Deus. Proclamada por quem? Proclamada por nós, a igreja. Segundo ponto.
Assim como missionários eram enviados de dois em dois por Cristo, assim a igreja cumpre a sua missão no mundo. Terceiro, assim como o fogo do juízo e condenação saíram da boca de Jeremias, devorando os inimigos de Deus, assim também a igreja anuncia os juízos de Deus aos ímpios. Quarto, assim como Elias orou e o céu fechou-se, Moisés recebeu autoridade para converter a água em sangue, assim também, quando o mundo rejeita a mensagem da igreja, ele se expõe ao juízo de Deus. Somos perfumes de vida para a vida e aroma de morte para a morte. João passa a falar agora sobre 5 verdades solenes. Que verdades são essas? Primeiro, a igreja será indestrutível até cumprir cabalmente a sua missão. Então, até cumprir a missão dela, a igreja permanecerá viva pregando a palavra. A igreja será indestrutível até completar seu trabalho. Ninguém poderá destruir a igreja, impedir a igreja de Deus, até completar aquela carreira que Deus determinou para nós. A igreja é provada, mas não desamparada. As testemunhas são preservadas até concluírem o seu testemunho. A proclamação do evangelho é aquilo que mantém a igreja de pé. Sua vocação é adorar a Deus e proclamar a palavra, certo? Santuário e testemunha. Ser santuário e ser testemunha. Satanás não pode deter o avanço da igreja. Ele não pode impedir que os eleitos sejam salvos. O valente está amarrado. As testemunhas seguem proclamando. A igreja segue evangelizando. Segundo lugar, a igreja será perseguida e sofrerá a morte. O espírito do anticristo sempre esteve no mundo. Espírito. Mas esse espírito de oposição, ele vai se encarnar na pessoa da besta no último tempo e vai perseguir terrivelmente a igreja. O anticristo vai fazer guerra contra os santos e vai vencer no final. Ele é o homem da iniquidade. Ele vai querer ser adorado como Deus. E bem próximo ao fim da história, haverá uma terrível matança contra a igreja e ela dará todas as evidências de estar por baixo, ou seja, de ter perdido. Jesus disse que se esse tempo não fosse abreviado, a igreja não suportaria. A igreja sofrerá, mas continuará indestrutível. Os cristãos, os crentes, ao morrerem, vencerão o diabo e o anticristo. Esse é um ponto, queridos, que nós não podemos ter dúvida, tá? Não podemos ter dúvida. A igreja verdadeira do Senhor Jesus Cristo sofrerá e muitos morrerão. Mas essa morte não significa que nós perdemos a batalha para o anticristo. Ao contrário, quando nós morrermos, quando nós formos perseguidos, quando nós sofrermos por amor a Deus, por amor à palavra, por amor ao testemunho de Deus, nós, na verdade, estaremos vencendo o diabo, estaremos vencendo o anticristo. Porque o nosso objetivo final, queridos, não é viver nessa terra que já está condenada, mas é vivermos eternamente em novos céus e nova terra. Isso tem que ficar bem claro, que a nossa morte física não significa perder a guerra, não significa perder a batalha para o diabo e o anticristo. Significa vitória, ok? A palavra testemunhas é martíria, que traz o significado de proclamar e mártir. Nem mesmo essa matança fica fora do desígnio de Deus, fora do controle de Deus. Pois ao anticristo é dado vencer nesse período do final dos tempos. O diabo e seus agentes só podem agir sob a permissão de Deus. Eles só podem matar, só podem agir de acordo com aquilo que Deus permitir. Terceiro lugar, a vitória do mundo sobre a igreja será passageira, que é algo infundado.
Essa cidade não é literal. Não é nem Jerusalém e nem Roma. Quando fala de Sodoma e Egito na palavra, não é nem Jerusalém nem Roma. E contudo, em certo sentido, é Jerusalém como Roma. Depende. É a cidade desta ordem terrestre. Inclui todos os povos e tribos, e línguas e nações. Essa cidade é o mundo hostil a Deus e à igreja. O mundo sempre teve a pretensão de destruir a igreja de Cristo. As perseguições, desde o começo, visam banir a igreja e calar sua voz. Os homens ímpios odeiam a palavra de Deus, ok? Mas essa vitória é passageira, né? A gente leu lá na palavra de Deus que as duas testemunhas serão mortas, ficarão 3 dias e meio e depois elas serão ressuscitadas pelo Espírito de Deus. Então isso indica o quê? Isso indica que é uma vitória do mundo sobre a igreja passageira, ok? Várias perseguições intentaram acabar com a igreja. Por exemplo, 1572, na noite de São Bartolomeu, na França, 70.000 huguenotes foram mortos. 70.000, por ordem de Catarina de Médici e o aplauso do Papa. Em 1789, na Revolução Francesa, milhares de cristãos foram mortos. Na Revolução Russa de 1917, o comunismo se fortaleceu. E até o colapso do comunismo, em 1989, eles abocanharam 1/3 da população mundial, levando à morte milhões de cristãos em quase todo o mundo. Então, muitas vezes, o mundo pensou que a igreja estava morta. No século XVIII, os enciclopedistas profetizaram a decadência da igreja na Inglaterra. Mas chegou o reavivamento e a igreja emergiu da cinza. Muitas vezes, a igreja tornou-se como um cadáver na praça. Ezequiel 37 fala de um vale de ossos secos. O júbilo dos adversários, porém, é uma alegria transitória. Então, se nós formos analisar o decorrer de toda a história, muitas vezes a igreja foi perseguida, muitas vezes a igreja foi morta, muitas vezes a igreja foi tida como vencida, mas ela sempre ressuscitou da cinza. Ok? Então, Deus terá sempre a última palavra. A última palavra é sempre de Deus. O mundo celebra o martírio dos santos, mas o mundo é nécio e o seu gozo é prematuro. O mundo vai festejar seu massacre sobre a igreja, achando que está livre dela e da sua mensagem. Mas a igreja ressurgirá, ascenderá e se assentará no trono para julgar o mundo. Os acusados são transformados em terror dos acusadores. Quarto lugar, a ressurreição gloriosa da igreja. Esses 3 dias e meio também representam um número simbólico. A igreja, que experimentou a comunhão no sofrimento de Cristo, agora experimentará o poder da sua ressurreição. Em conexão com a segunda vinda de Cristo, serão restituídos à igreja viva. Desculpa. Em conexão com a segunda vinda de Cristo, serão restituídos à igreja vida, honra, poder, influência. Mas para o mundo, a hora da oportunidade terá passado para sempre. Não terão mais oportunidade, agora serão julgados. A vinda de Cristo e a ascensão da igreja serão visíveis para o mundo inteiro. Não há aqui menção de um arrebatamento secreto. Cristo desce e a igreja sobe na mesma nuvem de glória. Isso está de acordo com o ensino de 1 Tessalonicenses e 1 Coríntios. Todos os santos e mártires têm sido encorajados com a certeza da ressurreição, do arrebatamento e da glória celestial. E esta é a nossa bendita esperança. Que apesar de passarmos pela primeira morte, a morte física, um dia nós seremos ressurretos. Quinto e último lugar, o terror indescritível dos ímpios. A alegria do mundo transforma-se rapidamente em grande terror e grande temor. A terra está tremendo e o mesmo quadro de Apocalipse 6:12. O terremoto aqui também precede o quê? O juízo final. Os ímpios são cobertos de terror. Eles dão glória a Deus, não porque se convertem. São como Nabucodonosor, que muitas vezes deu glória a Deus, mas não era convertido. O mundo está maduro, está pronto para o juízo, porque apesar
de sua impenitência, ainda rejeitou o testemunho da igreja e perseguiu e matou os fiéis. Amém, queridos? Então, capítulo 11, né, de Apocalipse, nós vimos aí sobre o quê? Nós vimos aí sobre Deus protegendo e guardando a igreja, medindo o santuário, sinal de proteção e medição da igreja. Aqueles que são verdadeiramente a igreja de Deus serão protegidos e guardados do quê? Do juízo final. Não da morte física, porque não da perseguição, mas do juízo final, da condenação eterna. E vimos que as duas testemunhas aqui, de acordo com a nossa interpretação, simbolizam a igreja. A igreja que profetiza, a igreja que prega, a igreja que ensina a palavra de Deus ao mundo. E vimos também que o mundo rejeita essa palavra, que o mundo vai perseguir a igreja, o mundo vai querer matar a igreja, mas é por um pouco tempo, algo passageiro, porque Jesus voltará e nós seremos ressuscitados. Amém? Para então estarmos com ele e nós, aqueles ressuscitados, aqueles que foram selados, aqueles que foram protegidos e guardados do Senhor, iremos julgar o mundo. Queridos, que vocês, em nome de Jesus, possam ter uma ótima semana, uma semana abençoada, que Deus possa continuar protegendo, guardando, que você possa ter sabedoria, que você possa estar em constante oração, possa estar aprendendo a cada dia mais e mais da palavra de Deus e estar em comunhão com toda a igreja, tá? Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus Cristo. E nós nos vemos na semana que vem, se assim o Senhor permitir. Não esqueça de deixar o like no vídeo do YouTube. Não esqueça principalmente de compartilhar com outras pessoas que você quer, que você deseja, que você está orando para que essas pessoas também aprendam da palavra de Deus. Amém? E todos sejam abençoados em nome de Jesus Cristo e até a semana que vem, se assim o Senhor nos permitir.